Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao último vídeo da série Dons Espirituais na História da Igreja. Eu sou Thiago Paiva, você está no canal Teologia para quem tem pressa. Nessa playlist nossa acerca dos dons espirituais, nós hoje estamos então gravando o último vídeo da série Dons Espirituais na História da Igreja. Se você não assistiu os primeiros vídeos, volta lá, dá um clique e assiste os nossos dois primeiros vídeos sobre dons espirituais. O primeiro vídeo, dons espirituais, uma exegese mais profunda, em que eu faço uma descrição dos dons. No segundo vídeo eu falo sobre os dons espirituais e a patrística, ou seja, os pais da igreja. E hoje, os dons espirituais na história da igreja. Nós vamos provar que os dons espirituais sempre estiveram presentes em toda a história da igreja, ora em maior, em menor grau. Certa vez, em um debate com um cético, com um cessacionista, ele disse assim que ele queria ver os pentecostais provar a ação dos dons pós-período apostólico e que os dons desapareceram da história da igreja. E que então ele desafiava qualquer um provar. Evidentemente que esse cessacionista, ou ele é um desonesto intelectual, ou ele eu acredito que ele é um ignorante mesmo, é coisa de quem nunca estudou história da igreja, né? E temos muitos, entre aspas, acadêmicos que não estudaram história da igreja. Por isso cometem esses erros crassos, né? Os dons espirituais sempre estiveram presentes na história da igreja, ora em maior ou menor grau, ora dentro da igreja institucional e ora fora da igreja chamada institucional. Pois bem, pós-período apostólico, nós temos os relatos dos pais da igreja até o quarto século que deixaram escrito acerca dos dons espirituais. E eu falo isso no meu vídeo anterior sobre os dons espirituais e a patrística. Dá um clique e você assiste, onde eu deixo também todas as fontes para que você possa pesquisar, como também farei neste vídeo. Pois bem, quando nós falamos de história da igreja, os historiadores são unânimes que os bispos adotaram para si o cânon e rejeitaram os dons. À medida que a igreja vai se institucionalizando, os dons vão desaparecendo. E isso foi um erro grave na história da igreja. Então, pós-Constantino, pós-institucionalização oficial da igreja, os dons vão se esvaindo da igreja institucional, mas eles continuaram atuando, mesmo em menor grau, fora da igreja institucional. E é nesse contexto em que surge o monasticismo. O monasticismo foi um movimento dentro da história da igreja em que homens saíram da igreja institucional formando monastérios, comunidades autossustentáveis de cristãos que desejavam uma vida santa, totalmente consagrada a Deus, sem ter qualquer vínculo com a sociedade secular e com a igreja institucional. E esse monasticismo, que tem como fundador Santo Antônio, ou Santo Antônio, né? Há quem dizem que foi o primeiro monástico, né? E a história vai falar, os escritos acerca dele, sobre dons espirituais e o poder de Deus, que pessoas visitavam ele, e ele orava por essas pessoas eram curadas, eram libertas de espíritos malignos, enfim. Então, o monasticismo, no começo da sua história, ele tinha grande respeitabilidade diante do povo. E as pessoas começaram a ir buscar os monges para que eles orassem por elas. As pessoas eram curadas, eram libertas de espírito imundo e milagres aconteciam. E isso está registrado na história da igreja. Quando você olha para o monasticismo, você vai ver isso e essas fontes, inclusive as fontes eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário para que você possa depois pesquisar, né? 2000 anos de carismas na igreja, né? Ed Hyatt, né? 2000 anos of Pentecostalist Church, né? 2000 anos de pentecostalismo na história da igreja, né? Ele vai falar sobre o monasticismo. Depois o monasticismo também acaba se institucionalizando, acaba perdendo a sua essência e depois há uma espécie de renovo do monasticismo já no período da chamada, um pouco mais à frente do período chamado da Idade Média, em que há uma espécie de reforma
para o monasticismo na sua essência. Então, entre os monásticos havia os dons espirituais, cura, libertação e poder de Deus. Seguindo depois, dentro da própria Idade Média, aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter os cátaros. Os cátaros eram chamados de os puros. Era um grupo de homens, de pessoas que também tinham uma vida ascética, uma vida santa, separada. E entre os cátaros havia a pregação do Evangelho, o poder de Deus e os dons espirituais. Depois dos cátaros, isso já na Idade Média, tá? Que dizem que na Idade Média desapareceu. Não, estava atuando fora da igreja institucional. Então, depois dos cátaros, que eram os pregadores, né, diferentemente do monasticismo, que ficava recluso aos monastérios, os cátaros começaram a pregar entre o povo e eram chamados de os puros, tá? Porque tinham uma vida santa, separada, e havia entre eles o poder de Deus e os dons espirituais, como cura também e libertação de espíritos imundos, das pessoas oprimidas. Nós temos dentro da Idade Média os Huguenots, que eram os protestantes franceses, que foram perseguidos pela Igreja Católica. O escritor anglicano, escritor e historiador anglicano A.A. Barry, né? A.A. Barry, você pode A.A. Buddy, né? Mas eu vou pronunciar A.A. Barry, você era um escritor e historiador anglicano, tá? Você pode pesquisar sobre ele escreveu sobre os Huguenots nas suas obras. Os huguenotes, havia entre eles a manifestação do poder de Deus e a manifestação de línguas estranhas. Isso dentro do período da chamada Idade Média. Aí depois, dentro desse mesmo período, nós temos os valdenses, que são amplamente conhecidos. Os valdenses, Pedro Valdo, fundador do movimento dos valdenses. Os valdenses gostavam dos vales. Eles, diferente também do monasticismo, eles estavam no meio do povo, mas não separados da vida secular, tinham uma vida santa, casta, pura, voltada para a pregação do evangelho, para o ensino, para o batismo. E entre os valdenses havia manifestação de línguas estranhas, cura, libertação, poder de Deus, e eles começaram a cair então nas graças do povo, porque eles estavam pregando nos vales, e eles eram perseguidos e foram perseguidos pela Igreja Católica, foram presos, foram torturados e foram mortos pela perseguição da Igreja Católica. Inclusive, recentemente, alguns anos atrás, o Papa pediu perdão, isso é oficial, você pode pesquisar, pediu perdão ao movimento valdense, e reconhecendo o erro que eles cometeram há milhares de anos atrás, tá? Dá uma pesquisadinha que você encontra aí, certo? Então, depois dos valdenses, nós vamos aí ter Lutero, o grande reformador protestante. Lutero era um homem que tinha dons espirituais. E nós temos não só uma fonte que atesta isso. Mas é uma fonte que atesta, não tem mais ninguém atestando, não. Nós temos, no mínimo, 3 fontes que atestam isso. Lutero era um homem de dons espirituais, reconhecidamente como um profeta, reconhecidamente como tinha dons de cura, e também expulsava demônios e falava em línguas estranhas. Nós temos fontes que atestam isso. Quando nós olhamos para a história da igreja, Lutero, o seu primeiro biógrafo, Johannes Matthäus, ou Matthäus, que era isso, foi o seu primeiro biógrafo. Ele relatou que Lutero era um homem, que ele era um profeta de Deus, que ele profetizou várias vezes e essas profecias se cumpriram, tal como Lutero havia profetizado. Agora nós vamos para uma fonte acadêmica séria. As obras da Igreja Alemã, volume 4, de Sauer, atesta que Lutero era um homem que tinha dons espirituais, falava em línguas, profetizava e orava, e as pessoas eram curadas. Depois nós vamos ter o Dr. Jack Deere, do professor do eminente Seminário Teológico de Dallas, que também faz essa citação, que também chama atenção para isso. Então, outra fonte também que nós poderíamos citar aqui acerca de Lutero e os místicos de Bengt Hoffmann, tá? É outro escritor e teólogo alemão. Então eu estou citando para você 3 fontes diferentes que atestam que Lutero era um homem que tinha dons espirituais. Ele não era conhecido apenas como um reformador, como alguém voltado para as escrituras tais como ele era, mas é um homem de dons espirituais. Tá? Quando a Igreja Católica chama ele e fala assim, com que autoridade você faz essas coisas? Né?
a igreja desafia para que ele fizesse milagres. Lutero então diz que ele estava livre e crendo na sua própria consciência e que nas escrituras, que era o principal testemunha. Só que tiraram esse recorte do seu contexto original. E a partir desse recorte do contexto original, disseram assim, olha, Lutero rejeitou os dons ou negou a ação dos dons. Não, Lutero era um homem de dons. Você tem para você dois teólogos alemães diferentes, Beng Hoffmann, Lutero e os Místicos, tá? As Obras da Igreja Alemã, volume 4, de Sauer, tá? E temos o Dr. Jack Deere, professor do Seminário Teológico de Dallas, certo? Então Lutero era um homem de dons espirituais. Contemporâneo a Lutero temos os anabatistas, que também se separaram por viés doutrinário, mas eram pessoas santas, vidas castas, pessoas cheias do Espírito de Deus, e que havia entre eles a manifestação dos dons espirituais e do poder de Deus. Tá? Isso tudo dentro da Idade Média. Dentro da Idade Média que supostamente os dons teriam desaparecido. Certo? E, lembrando, vou deixar todas as fontes para vocês pesquisarem. Tudo que eu estou citando, vou deixar fontes para vocês pesquisarem. Certo? Aí nós temos o pietismo, o famoso movimento pietista também, um movimento de santidade, de vida santa. Nós temos o pietismo alemão e temos o pietismo inglês. Inclusive tem um livro, Puritanos, quem eram, como viviam, de Martin Lloyd Jones, em que nas páginas, eu acho que 148 e 149, Martin Lloyd Jones vai falar sobre o pietismo e o poder de Deus. Martin Lloyd Jones que está dizendo, hein? Então, nós temos o pietismo alemão e o pietismo inglês, que também tinham como característica o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Nós vamos ter também daí, a partir daí, os morávios. O que dizer dos morávios? Movimento missionário, os morávios. Uma comunidade protestante cheia da graça, do poder de Deus. Homens que tinham uma vida extraordinária e que influenciaram nada menos, nada mais do que quem? John Wesley. Aí nós entramos com Wesley, pai da igreja metodista. Daí o nome, metodista wesleyana, né? Movimento wesleyano, movimento de santidade, movimento holiness, um movimento de santidade de Wesley. Wesley foi impactado pela vida dos morávios, aquele grupo cheio de Deus e que entregaram suas vidas. Eles consagraram e se entregaram verdadeiramente tudo para Deus. Eles viviam em Deus e para a glória de Deus. E aí, junto ali, contemporâneo aos morávios, nós temos também os puritanos, né? Os puritanos na Inglaterra, que depois vão migrar para os Estados Unidos e a fundação dos Estados Unidos da América. Os puritanos, dentre eles haviam os Quakers, ou da famosa veia Quaker, sim, aquele senhorzinho do chapeuzinho, é um puritano, George Fox, né? Então nós temos os puritanos e temos os Quakers, que eram homens que se vestiam todo fechado até o pescoço, chapéu na cabeça, característicos, eram homens que viviam orando e consagrando e buscando, e havia entre eles o poder de Deus, a manifestação de línguas estranhas e profecia. Os Quakers, a palavra Quaker, a raiz da palavra Quaker é aquele que treme ou tremedor, porque eles oravam nas casas, e as casas na Inglaterra, aquele período, eram de madeira, e as casas tremiam pelo poder de Deus. Então os Quakers, os tremedores, aqueles que tremem, tá? Então nós temos os Quakers, o senhorzinho lá, chapeuzinho da veia Quaker, ele é um Quaker, tem a igreja Quaker nos Estados Unidos ainda hoje, você pode pesquisar, os Quakers, um movimento que aí de séculos ainda hoje. Depois, o movimento de santidade de John Wesley, arrependimento, consagração, busca de dons e poder espiritual e arrependimento e o avivamento, chamado Grande Despertar, né? Depois nós vamos ter o chamado Segundo Grande Despertar depois. Enfim, movimento metodista, e a partir então do movimento metodista, o movimento holiness de santidade de John Wesley, aí vem o movimento pentecostal, o movimento da Rua Azusa, né, que expandiu o pentecostalismo para todo o mundo, missionários e mais missionários ao redor do mundo, bem como todas as igrejas da época. Tivemos todos os membros, pessoas de todas as demais igrejas da época nos Estados Unidos que se juntaram
né? Pessoas de outras denominações, de outras igrejas existentes que se juntaram ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele entrou, ele alcançou todas as demais denominações em maior ou menor grau. É claro que por questões doutrinárias muitos tiveram que sair das suas respectivas igrejas, tá? E aí temos o movimento pentecostal que perdura até hoje, a despeito de todas as críticas, exageros, falsas acusações, principalmente os espantalhos, né? Espantalho no campo teológico, todo mundo sabe o que significa, né? Enfim. Então, os dons sempre permaneceram na história da igreja, principalmente na Idade Média. Ora em maior ou menor grau. Ora dentro, ora fora da igreja institucional. É unânime, vou repetir, os historiadores são unânimes ao dizer que os bispos abraçaram o cânon e rejeitaram os dons. Então, à medida que a igreja vai se institucionalizando, a igreja agora oficial do Império pós-Constantino, a formalidade, a hipocrisia, a mentira, todos os pecados, enfim, minando a igreja, vai se criando os movimentos protestantes ao longo da história e entre eles os dons espirituais e o poder de Deus. Lembrando que eu vou deixar todas as fontes das citações que eu fiz aqui para você, vou deixar ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do vídeo. E aí, a partir dali você mesmo pode pesquisar. Por isso que o canal se chama Teologia para quem tem pressa. E esse foi o nosso último vídeo da série Dons Espirituais na História. Se você ouviu qualquer termo, qualquer história e quer que nós falamos sobre isso, deixe o seu comentário, dê o like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e nós vamos falar sobre outros movimentos, sobre personalidades históricas da história da igreja e, sobretudo, sobre história da igreja e o poder de Deus, ok? Mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos com todos aqueles que você conhece para fazer parte desse grupo, para fazer parte desse canal. E é isso, dons espirituais na história da igreja. Eu sou Thiago Paiva, Teologia para quem tem pressa. Muito obrigado a todos.